mais um vídeo sobre distância do curso de Geometria Analítica. E neste vídeo vamos resolver um exercício sobre distância entre duas retas. O exercício diz o seguinte: calcule a distância entre as retas R e S, onde a reta R é dada por x igual a 0 e y igual a z, e a reta S é dada pelas equações reduzidas y igual a 3 e z igual a 2x. Bom, e aí nós queremos saber a distância entre essas duas retas. Lembrando que primeiro passo, para nós sabermos calcular a distância entre essas duas retas é estudar a posição relativa entre elas. Estudar a posição relativa entre as retas. Então, as retas, elas podem ser... Vamos fazer aqui um estudo. As retas podem ser paralelas, coincidentes. Se isso acontecer, então a distância entre R e S é 0. Elas podem ser paralelas distintas, e aí é preciso estudar o caso. Elas podem ser concorrentes, e aí novamente a distância entre elas vai ser 0. Ou elas podem ser reversas. Então, para nós fazermos isso, nós vamos precisar, para cada uma das retas R e S, nós vamos precisar identificar um ponto pertencente à reta e o vetor diretor. Então, vamos identificar um ponto e um vetor diretor para a reta R, tá? Então, a reta R, um ponto dessa reta R, se eu fizer, por exemplo, aqui a minha variável livre é a variável z. Então, se eu fizer z igual a 0, eu vou ficar com um ponto x igual a 0, ou seja, 0, o y vai ser 0 e o z vai ser 0. Então, nós já temos aqui um ponto que eu vou chamar de A, é o ponto 0, 0, 0. Agora vamos ao nosso vetor diretor. Então, como eu salientei aqui em cima, a variável livre, a variável independente, aqui é o z. Então, no lugar da terceira coordenada do vetor diretor, eu vou colocar 1. Então, 1 na terceira coordenada do meu vetor. Aí, a primeira coordenada é o coeficiente de z na equação de x. Como não tem z na equação de x, o coeficiente é 0. Então, eu escrevo 0. A segunda coordenada é o coeficiente de z na equação de y, que é 1. Então, eu volto para cá e o meu VR, então, é 1. E aí, eu identifico para a reta R um ponto e um vetor diretor. Vamos repetir o procedimento para a reta S. Então, para a reta S, vamos voltar aqui, um ponto. Bom, aí identificamos a nossa variável livre, que no caso é o x. E se eu fizer x igual a 0, eu vou obter o ponto x igual a 0. Portanto, a primeira coordenada é 0. Y é 3 e o z é 0. Então, vai ser 0, isso, 0, eu vou chamar de B, 0, 3, 0. E o vetor diretor, que eu vou chamar de VS, vai ser o vetor, a variável livre é o x, então, na primeira coordenada eu vou colocar 1, tá? Na segunda coordenada é o coeficiente de x na equação de y, como não tem, é 0. E aqui
na terceira coordenada é o coeficiente de x na equação de z, portanto, 2. E aí a primeira coisa que nós temos que observar é se VS é múltiplo de VR, porque nesse caso as retas seriam paralelas. E bastaria então verificarmos se as retas seriam paralelas distintas ou coincidentes. Então vamos verificar rapidamente, será que VS, que é o vetor 1, 0, 2, pode ser escrito como lambda, o vetor VR, que é 0, 1, 1? Bom, logo na primeira coordenada, eu teria que 1 igual a lambda vezes 0. Não existe lambda real, tá? Tal que 1 seja igual a lambda vezes 0. Logo, Logo, as retas não são paralelas. Não são paralelas. Se elas não são paralelas, restam, então, duas opções. Então, implica são concorrentes ou reversas. Ou reversas. Bom, e aí, como é que nós verificamos se as retas são concorrentes ou reversas? Então, as retas são concorrentes, né? As retas, vamos lembrar disso, né? As retas são concorrentes se só se elas são coplanares. E isso acontece se só se os vetores das duas retas, os vetores diretores VR, VS e o vetor formado pelo ponto de R, A, com o ponto de S, B, são coplanares. E isso acontece se só se esses vetores são linearmente dependentes, ou seja, se só se o produto misto deles é igual a 0. Tá? Lá no capítulo de produto misto, nós temos um vídeo que fala desse resultado, com uma pequena demonstração. Caso contrário, se o produto misto for diferente de 0, então as retas são reversas. Então é isso que nós vamos verificar. São reversas. Reparem que a gente ainda não está calculando a distância das duas retas, porque nós precisamos saber a posição relativa entre elas. Vamos então calcular o produto misto dos vetores VR, VS e o vetor AB. Isso é o determinante do vetor VR. Vamos pegar aqui o VR é 0, 1, 1. O vetor VS, que é o vetor 1, 0, 2. 1, 0, 2. E o vetor AB. O vetor AB, como A é 0, 0, 0, é o próprio ponto B, né? 0, 3, 0, as coordenadas do ponto B, porque é B menos A. Então, 0 menos 0 que dá 0, 3 menos 0 que dá 3 e 0 menos 0 que dá 0. Então, vamos lá. 0, 3, 0. E aí, vamos calcular esse determinante. Então, aqui dá 0. 1 vezes 2 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Dado de cor, vamos ter 0. 3 vezes 2 vezes 0, que dá 0. E 0 vezes 1 vezes 1. Então, mais 0, mais 0, mais 0. Então, isso aqui é igual a 3, que é
diferente de zero. Logo, as retas R e S são reversas. Ok? E aí, a distância entre as retas R e S, no caso delas serem reversas, é o produto misto, módulo do produto misto de VR, VS, AB, que nós já temos calculado aqui em cima, sobre módulo do produto vetorial de VR e VS. Então, na realidade, a parte de cima aqui, a gente já tem, que é 3. Só falta calcular, então, o módulo do produto vetorial de VR com VS. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, cálculo de VR vetorial VS. Então, VR vetorial VS é o determinante, primeira linha é IJK, VR, portanto, é o vetor aqui 0, 1, 1, 0, 1, 1, o vetor VS é o vetor 1, 0, 1, 1, 0, 2, desculpa, 1, 0, 2. E isso é igual a, então vamos fazer a conta. I vezes 1 vezes 2 dá 2i. J vezes 1 vezes 1 dá mais J. K vezes 0 dá 0. No outro sentido, eu vou ter 1 vezes K menos K. 0 vezes 1 vezes I dá 0. E 2 vezes 0 vezes J dá 0. Então, isso aqui é o vetor. A primeira coordenada é 2. A segunda coordenada é o coeficiente de J, é 1. E a terceira coordenada, o coeficiente de K, que é menos 1. Ok. Que implica que o módulo de VR vetorial VS é raiz quadrada de quem? De 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E isso é raiz de 6. Bom, portanto, a gente já pode escrever o resultado, que a distância da reta R à reta S vai ser, o numerador é o módulo do produto misto, mas o produto misto nós fizemos aqui em cima e deu igual a 3, então o numerador é 3 e o denominador nós acabamos de fazer é raiz de 6. Então, aqui fica 3 sobre raiz de 6.